Esse cara que está aqui do meu lado, além de ser um grande amigo meu, uma pessoa que admiro muito, você tem uma ideia, ele chama-se José Roberto Teixeira Leite, é um cirurgião dentista, e a questão, acho, salvo engano, uns 20 anos atrás, ele começou a se especializar em programação neurolinguística, se aprofundou no assunto e virou um grande especialista, e é por isso que está aqui do meu lado, me dando uma satisfação, prazer dessa visita. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Serginho. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Zé, eu falei, porque eu sou um admirador assim, do PNL, né, da Programação Neurolinguística, principalmente porque tem tudo a ver com a mente, né? Você que está nos vendo, a gente está ao vivo e você pode fazer a sua pergunta, inclusive, para o nosso convidado. O PNL, ele vai diretamente na mente do ser humano, é isso? Mais ou menos isso? A programação neurolinguística, a gente poderia sintetizar, até pelo espaço que a gente tem, de como que funciona o cérebro. Para a gente poder entender, metaforicamente, seria assim, como que a gente pode comparar o cérebro? Podemos comparar o cérebro com um sofisticado computador. E um sofisticado computador, existem programas que vêm no computador e você, às vezes, você precisa mostrar assim, ele precisa alterar alguma coisa, atualizar outras e sempre aparecem alguns vírus também, entendeu? A mente sempre dá o comando? A mente sempre dá o comando. Se a gente for imaginar as partes dos corpos que nós temos, qual que é mais protegido? Nosso cérebro. Se você levar um chute na barriga, isso aqui vai te influenciar. Na cabeça, é protegido por uma massa, por essa estrutura óssea, que não por acaso vai proteger algo que é primordial para o ser humano. Você comentava comigo que entre algumas inovações do PNL, você usa física quântica da essência. O que seria isso? Vamos chamar assim a terceira geração da programação neurolinguística. A física quântica da essência busca o seguinte, o que está errado na sua vida, não adianta você começar a seguir em frente. Você precisa resolver aquilo de tal forma que, através da emoção e da sensação, te impede de você conseguir outras coisas que você deseja. Seria assim para você alterar um programa que já existe, pela própria história pessoal que você tem, e focar algo que você quer. Então não adianta só focar, você precisa focar e fazer algo para chegar lá. Na vida, nós até conversamos a respeito, nada é por acaso, nada acontece por acaso. Como é que é isso? Por exemplo, uma pessoa negativa, uma pessoa positiva, algum acontecimento, fala, pô, mas por que está acontecendo isso comigo e tal? Como é que se explica isso? Nós atraímos algumas coisas para a gente, porque nós somos feitos de energia. E essa energia, você pode ver, às vezes você vai num local que você não se sente bem. Tem algumas pessoas que estão lá que você não se sente bem. Tem outros lugares que você vai, como aqui, por exemplo, essa agradável bate-papo que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Então a gente consegue, a pessoa consegue se sentir bem, por causa da energia que está passando. E a gente chama isso de sinergia. E essa energia negativa pode estar em qualquer lugar? Qualquer lugar. Qualquer lugar. E um modo da gente perceber é o modo como que você fica, qual o seu estado, sabe? Se você for assistir o jogo do Corinthians, por exemplo, se você está no estádio, você não vê pessoa deprimida, chateada. Eles estão pulando, gesticulando, depois sai de lá, volta de novo. Ele estaria, no caso, ele estaria numa outra frequência. Uma outra frequência de vamos acontecer, sabe? Aquela energia, aquela frequência. Então, às vezes, você está pensando em fazer alguma coisa diferente do que você faz e você não está conseguindo pelo intervalo que tem, pelo limite que tem entre o que você é e o que você quer ser. O limite que você faz e o que você quer fazer. E as coisas que você tem e as coisas que você quer ter. Existe um limite. E nesse limite, o que tem? Padrões, que repetem muito tempo. Muitas vezes a pessoa muda de vida, de repente cai de novo. Por quê? Tem que ter porquê. Porque ela não entrou naquela frequência ainda. Depois ela vai cair. E como é que a gente consegue reverter isso? Por exemplo, tudo está acontecendo errado na vida da gente, né? Na minha vida acontece muita coisa errada, na vida do Jorge, né? Não, a gente anda meio azaradinho ultimamente, né, Jorge? Como é que faz para reverter isso?
Bom, primeiro você precisa entender que nós precisamos entender que todos são criações nossas. Então nós temos a capacidade de falar assim, a responsabilidade é minha agora. Senão ocorre o efeito Barrichello. Já viu o efeito Barrichello? O Barrichello, muita gente pensa que ele é o primeiro que pega o segundo lugar. Já foi provado que ele não é, já existe outro que pega o segundo lugar. E quando termina uma prova, todas as provas, o repórter vai perguntar, ele fala assim, como é que foi, hein, Barrichello? Sabe o que aconteceu? O pneu estava meio desbalanceado. Na outra corrida, sabe o que aconteceu? A marcha no câmbio não estava bom. Sabe o que é? Aquela coisa que está aqui na viseira. Na viseira não estava legal. Então, você nunca assume responsabilidade. Nós somos co-criadores de alguma coisa. Co-criadores, nós precisamos criar algo melhor. Quando a gente fala alguma coisa negativa, a gente está atraindo coisa negativa para a gente? À medida que você vai repetindo, né? Porque a coisa, aquele negócio, o cérebro aprende por rapidez e repetição. De repente, você não sabe nem por que você está pensando isso. Está naquele câmbio automático, você vive naquele diálogo interno. Não vai dar certo para mim, isso não é para mim. Por que eu vim no mundo? O que Deus fez comigo? Essas coisas. E quando a gente vira o jogo, tem resultado positivo? Então, aí que está. Por isso que entrou essa nova terceira etapa da neurolinguística. É o seguinte, você pode virar esse jogo, tá? Quando você vira, mas sem tirar aquelas energias negativas que te prende, por exemplo, ódio, medo, o que mais? Fala uma energia negativa. Inveja, essas coisas. Você vai cair, porque ela está lá como se fosse um vírus no computador. Imagina um vírus no computador. Ele está lá, andando para lá, para cá, atrasa um pouco o sistema da computação, lá fica meio lerdo, você desliga, liga de novo, ele continua lá. Enquanto você não retirar aquele vírus do seu computador, o computador vai ficar deficiente. Não vai conseguir os resultados que você espera dele e do seu cérebro também. Você gosta do assunto, Jorge? Maravilha. Quer fazer alguma pergunta aqui? Eu sei que é o meu assunto. A bem da verdade. Meu assessor aí. A bem da verdade, essa coisa boa, que a gente tem que falar que a energia é uma coisa muito boa. E às vezes a gente realmente, essa energia nossa cai. Eu, graças a Deus, já estou aqui com o telefone do doutor. Eu já vou para lá me cuidar. Já vou ligar para ele essa semana. Se bem que eu tenho que arrancar um dente segunda-feira. Mas eu tenho que arrancar um dente. Mas no meio da semana eu já estou ligando para ele, porque realmente eu preciso correr atrás de um prejuízo grande que eu estou tendo. Eu sei que eu tenho um prejuízo grande, mas muito grande. Porque a minha vida não era isso, não era essa. Tá? Eu não vim de São Paulo para cá para viver de música em primeiro lugar. Entendeu? Não era isso. Então, tudo que eu faço, tudo que eu sei fazer e não consigo ir para frente, não, tem coisa, mas tem muita coisa mesmo ruim aqui atrapalhando o Sérgio. E a neurolinguística vai te ajudar? Vai me ajudar. E eu aconselho a todo mundo a procurar depois, se quiser, põe o telefone dele no ar, vamos fazer tudo, porque muita gente está precisando dessa ajuda. Com certeza. Nossa, mãe. Nós estamos ao vivo, estou conversando aqui com o Dr. José Roberto Teixeira Leite, que é um especialista em neurolinguística. Você pode fazer sua pergunta, 2111-7000, e-mail, etc, etc. Zé, vidas passadas, tem a ver com a neurolinguística? Ou com o ser humano, alguma coisa assim? Olha, de alguma aprendizagem a gente trazemos, entendeu? Se a gente quer acreditar em vidas passadas ou não, você traz até dos seus antepassados, sabe? Por exemplo, uma perda muito grande que aconteceu na família, que a pessoa não conseguiu superar, pode passar para os filhos também, entendeu? Então eu acredito mais assim, que possa haver, porque tem gente que acredita em vidas passadas, tem pessoas que não. Então você não vai focar só isso. Diga. Ô Sérgio, ele acabou de falar aí que alguma informação a gente trouxe. Ô Sérgio, eu nunca estudei esse troço aqui. Eu me admiro, às vezes, de eu tocar isso aqui, muita gente fica vendo, porque tem posições que eu faço até invertida. Porque eu punho o dedo no lugar. E você nunca estudou música? Eu nunca estudei música. Nunca. Tem a ver. Eu tenho uma banda, sou eu o regente da minha banda. Eu tenho metais, eu tenho tudo. Eu sei o que está certo, o que está errado. Da onde é que eu sei isso? Não deixa de ser um exemplo prático, né? Nós podemos controlar a nossa vida? Exatamente, podemos através de vários fatores, tá? Vou citar 3 fatores. Sim. O que você consegue modificar no seu cérebro. Fisiologia,
as palavras, crenças e capacidades. Vamos falar a respeito de fisiologia. Às vezes, no curso que eu ministro, as pessoas perguntam, por que você tira tantas fotos? Eu falo assim, é que, veja bem, quando você vai tirar uma foto 3x4, que jeito que você tira? Qual o seu rosto? Exatamente isso. Exatamente. Se você vai entrar num prédio, você vai lá que você tem que se identificar, que jeito que se identifica? Então, eu digo assim, é para flagrar aquele momento que você é assim, qual a sua fisiologia? Você é carrancudo o tempo todo, está sorrindo, está de bem com a vida. Claro que você não vai ter todas as alegrias todas ao mesmo tempo, mas como é que é a sua fisiologia? O que você passa no seu rosto? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é as palavras. Que palavras que você está usando no seu dia a dia? Que diálogo interno que você fica falando na sua cabeça o dia inteiro? Quando você vai dormir, você não consegue desligar a caixa lá, porque ele continua falando, você fica pensando o que você vai fazer, ou que você não fez, aquele sentimento de culpa, aquela coisa toda. E quando a gente for falar em crenças, o que são crenças? Aquilo que você acredita. Nós somos o espelho do nosso mundo mental. Se o seu mundo mental está bagunçado, o seu exterior vai estar bagunçado. E essas pessoas que alimentam ódio, rancor, isso aí influi diretamente? Exatamente. Influi. Influencia até na saúde da pessoa. Sim, isso eu já ouvi, embora sou especialista. Se você tem for doenças que vêm através do ódio, do rancor, doença. do ciúme. Do ciúme, Fracasso, também. né? Entendeu como é? Então influencia. O nosso corpo e mente é uma coisa só, na neurolinguística. Que jeito que você pode provar isso, que corpo e mente é uma coisa só? Se eu falar assim para você, imagina um limão. Você imagina na sua mente, não está? Corta o limão, você corta o limão. Espreme na sua mão, você espreme. Experimenta o limão. O seu corpo vai produzir a mesma atividade, saliva, tudo, do que se fosse real, mas não é real. Então, corpo e mente é uma coisa só. Nós precisamos começar a entender isso. O assunto é muito interessante. Na verdade, está provado aqui. Eu sei que você ministra palestras, cursos, realmente. Deixa o seu telefone no ar aí, para quem adora essa área, como eu, assim, o Jorge aqui, Sim. né? Nosso telefone é 3534-4364. E qualquer ser humano pode ser ajudado nesse sentido. Qualquer ser humano pode se ajudar, porque quando a gente pensa em possibilidade, Sérgio, nós fazemos algumas coisas que acreditamos. Nós acreditamos em coisas que a gente acredita. Só que nós não fazemos coisas que é possível. O que é possível para o ser humano? Você nunca pensa em possibilidade. O que é possível para mim? Na década de 50, para você ter uma ideia, a comunidade científica veio ao mundo e falou assim, o homem não pode correr 4 milhas em 1 minuto, quer dizer, 1906 metros em 4 minutos. É impossível para o homem. Um sujeito chamado Bender, sabe? O que ele fez? Roger Bannister. Ele falou assim, bom, eu quero quebrar essa barreira. E começou a treinar e se imaginar quebrando essa barreira, que era impossível para o ser humano. Em 1954, ele quebrou essa barreira. E no mesmo ano, mais de 30 pessoas quebraram essa barreira, no mesmo ano. O que significa? Quando você quebra a barreira do impossível, você obtém outro resultado. Em resumo, se eu falar, eu vou conseguir tal coisa, consigo. Você citou um exemplo, a gente estava conversando, da Gisele Bündchen, né? Exatamente. Como é que foi mesmo? É interessante. Se você pensar, Gisele Bündchen não é a mulher mais bonita do mundo. E foi eleita, 4, 5 anos atrás, a mulher mais bonita do mundo. Só que é o seguinte, ela pôs na cabeça a crença dela que ela ia ser a top model número 1. E se você for ver a história dela, ela teve desafios, não acreditavam nela, o nariz dela era torto, ela começou a treinar do jeito que ela podia fotografar de que o nariz saísse. E depois outra, ela escreveu para ela, eu quero ser a top model número 1. E conseguiu. Meta, e acreditar. Metas, e acreditar, sonhos. Muito bem, muito legal esse assunto. Pena, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, mas ao vivo não tem jeito, né? Quero agradecer a sua presença. Olha, foi um prazer.
A gente aprendeu bastante, né, Jorge? Nossa, velho. Aprendemos barbaridade. Virgem Santa. Obrigado, Zé, que você tenha bastante sucesso. Você já deixou o seu telefone no ar. Olha, você de outras cidades, realmente a programação neurolinguística é muito interessante. Obrigado, grande abraço, viu? Eu que agradeço. Sempre um prazer aí falar sobre esse assunto. Obrigado. Eu conversei aqui com um cirurgião dentista especialista em programação neurolinguística, José Roberto Teixeira Leite. Vou sair rapidinho, ó, não muda de canal não, senão vou ficar bravo com você. É 1 minuto e meio, tô de volta com mais uma grande atração, especialmente para você aqui pela sua TV Cultura Rede Claré. Volto já já.